Axé, meu povo, Ogunhê, meu pai. Hoje vai ser explicado aqui sobre intolerância religiosa. E esse vídeo foi feito em um formato diferente. E vai ter a presença de algumas pessoas bem importantes para esclarecer para a gente um assunto tão polêmico que é esse. Eu espero que vocês gostem. Até já! A intolerância religiosa começou no Brasil com a chegada dos portugueses, e os povos nativos foram obrigados a renegar crenças, tradições de origem, enfrentando a catequização dos padres jesuítas. Em seguida, com a vinda dos negros africanos escravizados, o mesmo processo manipulador se repetiu. Eles tiveram que cultuar seus orixás através de santos católicos, e isso foi uma estratégia para driblar a doutrinação católica dos senhores da terra. Tolerância religiosa ela tem duas fontes básicas de origem. A primeira delas é, de fato, o desconhecimento. Isto é, a pessoa, porque ela desconhece, ela supõe que o outro seja estranho, equivocado e até inferior àquele tipo de percepção que ela tem. Portanto, a ignorância é uma das fontes. Mas há uma segunda fonte, que é a crença exclusiva na sua própria forma de pensar e achar que aquilo que está fora do que eu penso não tem validade alguma e que eu nem preciso conhecer aquilo que o outro pensa. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria dos Direitos Humanos. Infelizmente, as religiões de matriz africana possuem ainda o maior número de ataques e preconceitos. As religiões que sofrem mais preconceito são aquelas que têm alguma influência da cultura africana. Porque o preconceito religioso, geralmente, ele é um tipo de preconceito racial. Então, há um preconceito da cultura africano, da cultura afro, e isso se torna um preconceito religioso, porque você tem alguma coisa de uma religião que veio da África. O que é religião? Religião nada mais é do que um grupo de pessoas que têm a mesma doutrina. Evangélicos, muçulmanos, católicos. Meu nome é irmão Luiz José. Faço parte da Fraternidade Toca de Assis, conhecido como nome social Toca de Assis. Mas o nome do nosso instituto é Instituto de Vida Consagrada Religiosa, Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Sou católico, fazemos parte do ramo católico, que a vida católica nada mais é do que uma profissão de fé, É você viver realmente aquilo que Jesus tanto nos ensinou durante toda a sua vida na Terra, que é viver os mandamentos, que um dos maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a Igreja Católica ela está fundada na raiz, no ápice, que é a Santa Missa. Que é a Santa Missa, que é quando Jesus fez a sua instituição, a instituição da Eucaristia, que no caso é a Santa Ceia. Budismo. Bom, aqui as pessoas me conhecem como Ari. Meu nome é Aristides dos Santos. Todos conhecem como Ari. Eu tenho 42 anos, faço 43 este ano. Formação jornalista, produtor audiovisual, budista desde 2006. Esse ano fará 11 anos que eu cheguei no Templo Zulá e desde então me tornei budista. Procurei budismo para resolver problemas de saúde, dores crônicas, já que medicamentos e médicos não resolveram e os médicos disseram que não tinha cura. Procurei por meditação, acabei achando no Google Templo Zulá. Umbandistas e candomblecistas, os famosos macumbeiros. O que é macumba? E o que é macumba? Macumba era o nome de um ritual que se fazia no Rio de Janeiro, de origem afro-brasileira. Então, esse ritual é como se fosse um candomblé que se fazia no Rio de Janeiro, e aí tocava um tambor. Macumba era o nome do tambor. Então, com aquele tambor você fazia um ritual e dançava. Então a dança chamava macumba, o ritual chamava macumba, o tambor chamava macumba, e quando terminava eles deixavam uma oferenda na rua. Aí aquela oferenda era chamada de macumba. Como na rua se faziam muitos despachos e oferenda para prejudicar os outros, foi generalizada a palavra macumba. Aí hoje essa palavra macumba tem uma carga pejorativa.
Então a palavra macumba se tornou sinônimo de uma coisa ruim. Hoje não foi a intolerância religiosa que aumentou, e sim as denúncias sobre a intolerância religiosa. Aumentou também o número de legislações que protegem a liberdade religiosa. E o nosso país, nos últimos 50 anos, se ampliou em termos de formações educacionais, ferramentas democráticas, imprensa livre, cidades maiores. Isso significa que a liberdade religiosa ganhou um terreno muito mais amplo. Por exemplo, há 50 anos, na cidade em que eu nasci, que é Londrina, no norte do Paraná, era uma cidade, quando era criança, de 50 mil habitantes. Ou a pessoa era católica, ou ela nem negócio fazia. Se ela fosse um comerciante que não praticasse a religião da maioria, não adiantava, as pessoas não iriam à loja dela. Ela teria que ser vista, o comerciante, o político, né? Ele tinha que ser visto na igreja. Se ele não fosse visto na igreja junto com outros, ele seria discriminado. À medida que o país vai ganhando uma população mais extensa, que a liberdade de culto vai ficando mais aberta, embora a gente ainda tenha a hegemonia no campo religioso no Brasil, né, a dominação ainda da grande maioria, de 70% é do mundo cristão católico, ainda assim esta forma de convivência não é mais obrigatória como já o foi. Há 50 anos uma pessoa era constrangida a seguir a religião da maioria. Hoje ela pode inclusive dizer que não tem religião, ou dizer que tem. Nesse sentido, o país foi se tornando mais laico. Um país laico não é um país ateu. Um país laico é aquele no qual o poder público decide, por lei, que ele não pode nem favorecer e nem prejudicar o exercício de qualquer religião. Ainda assim, nós não temos isso como algo que seja extenso, como direitos. Portanto, primeiro, não é que a gente tem um aumento da intolerância religiosa, nós temos um aumento da recusa à intolerância e, por isso, uma denúncia maior. Segundo, há sim hoje outros canais para que a intolerância religiosa venha à tona com uma força que ela não tinha antes. Nesta hora, o Brasil tem ainda, claro, algumas coisas que não são tão adequadas. Nossa nota de real tem uma inscrição religiosa. Um país laico não deveria ter isso, especialmente porque a religião não deveria se mesclar com essa questão direta financeira. Mas se você pegar uma nota de real, confira. Lá está escrito, Deus seja louvado. Foi no governo Sarney que isso foi introduzido dentro, né, do nosso dinheiro. Mas não é só aqui. Na nota de dólar está escrito In God we trust. Né, nós confiamos em Deus. Em tese, haveria uma incompatibilidade entre a religião e esse mundo do dinheiro, né? Mas ele ali aparece. Por outro lado, o Brasil, por exemplo, tem muitos feriados de natureza religiosa exclusivamente de origem católica. Faz parte da tradição, mas a tradição não pode ser exclusiva. Né? Uma nação laica, ela tem necessidade até de respeitar a história, né? Não ser excludente, mas lembrar que não pode haver exclusividade, né, para um único campo religioso. No dia 21 de janeiro, comemoramos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, Lei número 11.635, em homenagem a Ialorixá Mãe Gilda do terreiro Axé Obaça de Ogum, em Salvador. Ela sofreu infarto após ser acusada de charlatanismo e ter a sua casa e terreiro invadido por evangélicos. Cabe lembrar que a intolerância é crime. Induzir ou incitar discriminação e preconceito em razão da religião prevê pena de 1 a 3 anos, além de multa. Não se cale. Inscrevam-se. E aí, gostaram? Eu amei fazer esse vídeo para vocês. Se inscrevam no meu canal, Ale de Ogum, e compartilhem esse vídeo. Me sigam no Instagram, nas redes sociais. Quem sabe as pessoas entendem que o respeito pela nossa religião é obrigatório. Tá bom? Beijos, uma ótima semana. Axé, meu povo, e Ogum é meu pai.